É só Deus para ter misericórdia. Irmãos, Macron, eu vou mostrar um vídeo do Macron aqui em partes, e eu quero que vocês prestem atenção. Vamos ver se vai rodar esse vídeo. Olha só. Ele está falando do envio de tropas da OTAN para dentro da Ucrânia. Eu pude notar que aproximadamente todos os países representados em torno desta mesa, podemos dizer, através da voz de seus diretores, la voix de leurs dirigeants ou de leurs ministres, onde de seus ministros e grande personalidade, como além comme d'ailleurs beaucoup des organisations internationales, muitas das organizações internacionais auxquelles nous ne prenons pas, on peut dire que podemos dizer que o consenso, le consensus, l'analyse collective était que a análise coletiva era que d'ici à quelques années, il fallait em alguns anos era necessário se preparar para à ce que la Russie attaque que a Rússia atacasse os 10 países. Les 10 pays. Et donc, très clairement, e então, muito claramente, la lucidité a lucidez est là, está aí. Et le constat collectif est que e constatamos que, au fond, notre sécurité no fundo, nossa segurança para todos está hoje em jogo. à tous est aujourd'hui en jeu. L'Ukraine est aujourd'hui a Ucrânia está hoje determinada, elle a besoin de nous, e ela au-delà de ce que nous precisa de avons nós. déjà fait avec des Além do que fizemos com esforços financeiros, econômicos, capacitares, efforts budgétaires, économiques, capacitaires qui sont déjà considérables. Que já são consideráveis. Mais compte tenu de ce que je viens Mas considerando que acabei de dizer, nous sommes aujourd'hui pas simplement à une date não somente em uma data que marca um pouco mais de 2 anos de início, un peu plus des 2 ans du début de cette guerre d'agression. Dessa gênero de agressão da Rússia na Ucrânia. Russe en Ukraine. Nous sommes sans doute Nós estamos sem dúvida mais ou menos no momento de um salto que é necessário de nosso lado a todos, de notre part à tous, compte tenu de contendo com a transformação da ameaça de um ponto de vista, la transformation de la menace d'un point de vue militaire et stratégico. Le cadre de la discussion, que será nossa se escrever em elementos dans des éléments aussi de continuité, também de continuidade, mas esse salto deve ser claro. Le sursaut doit être clair. Primeiramente, d'abord, la Russie ne peut ni ne doit gagner não pode ganhar esta guerra na Ucrânia. Cette guerre en Ukraine. Pour l'Ukraine elle-même. Para a Ucrânia em si mesma. Deuxièmement, e aí, eu vou dizer para vocês, irmãos, se Macron, com esses 10 países, enviar soldados para lutar junto com a Ucrânia, é um gatilho para morrer muita gente. Olha só, Macron quer enviar tropas do Ocidente para lutar na Ucrânia para derrotar a Rússia. O presidente francês disse que o envio de tropas terrestres ocidentais para a Ucrânia não poderia ser descartado, uma vez que os aliados europeus anunciam novas medidas para entregar munições e impulsionar Kiev na nossa luta contra a Rússia. O comentário da segunda-feira foram feitos depois de cerca de 20 líderes europeus se terem reunidos em Paris para enviar ao presidente russo Vladimir Putin uma mensagem de determinação europeia em relação à Ucrânia e contrariar a narrativa do Kremlin de que Moscou estava fadado a vencer uma G que já está no seu 3º ano. Estamos convencidos de que a derrota da Rússia é indispensável para a segurança e estabilidade na Europa, disse Macron aos jornalistas após a reunião. Não há consenso hoje para enviar tropas oficiais e endossadas para o terreno, mas em termos de dinâmica, nada pode ser descartado, afirmou.
E aí, meu irmão, nós vamos ver entrar em guerra, em ação, porque o Vladimir Putin se prepara para uma guerra em grande escala com a OTAN após novos decretos militares. Que ele está a preparar-se para uma potencial guerra em grande escala com a OTAN, afirmou o think tank baseado nos Estados Unidos. Os propagandistas do Kremlin têm alertado roteiramente sobre uma grande guerra mundial iminente. Os laços entre Washington e outros Estados-membros da NATO e Moscou tornam-se cada vez mais tensos devido à decisão do presidente russo de lançar uma invasão em grande escala na Ucrânia em fevereiro. Autoridades russas e convidados da TV estatal russa pediram ataques em solo dos Estados Unidos do Ocidente, por causa da ajuda das armas fornecidas pela administração Biden e outros membros da OTAN. E eu vou dizer, irmãos, vai morrer muita gente se esses 10 países ou esses 20 países europeus enviar reforço para a Ucrânia. E aí eu vou dizer para vocês, eu vou afirmar para vocês, não é a terceira guerra mundial. Irmãos, não é a terceira guerra mundial. A terceira guerra mundial acontece depois do arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja. Qual é o propósito disso? Desestabilizar o mundo. Irmão, se só a Ucrânia já trouxe um prejuízo na economia mundial, só a Ucrânia já trouxe um prejuízo na economia mundial, imagine esses países se envolvendo nessa conspiração contra a Rússia. O propósito disso é desestabilizar o mundo. Veja que nem é Biden que está, é a Europa que vai entrar agora. O Biden já não tem mais recurso para mandar para a Ucrânia. E o próprio Zelensky disse, se os Estados Unidos tirar a mão, não sabe o que vai fazer. Então, veja bem, os Estados Unidos vai sair de cena e vai a Europa assumir o protagonismo de apoio à Ucrânia. Por quê? Porque é ano eleitoral nos Estados Unidos. E o Biden já enviou bilhões. Essa guerra já está em trilhões de dólares. Nós não teremos a terceira guerra mundial, irmãos. Isso é pânico gerado por youtubers. Não haverá terceira guerra mundial. 2023, nós não teremos terceira guerra mundial. Então, o que isso pode gerar? Uma desestabilização. A Rússia pode cortar fornecimento de energia para a União Europeia. A Europa está na mão de Vladimir Putin. E vai intensificar ataques e desestabilizar. Isso afeta a economia. Isso vai afetar a economia. Então, tem muita gente, 2024, né? 2024, estou falando 2023, apavorada e não vai acontecer nada, meu irmão. O anticristo não vai aparecer dia 21 de abril. Anjos não irão aparecer para guiar o povo para o meio do mato. Tudo isso não tem embasamento. Isso tudo é achismo diante do cenário mundial. Então, a gente está lá diante... Se fosse a questão de Israel, por exemplo, Israel pode desencadear numa terceira guerra mundial. E o que está caminhando Israel? Israel está caminhando para a paz. E o acordo de paz vai trazer o terceiro templo e uma Palestina com a Jerusalém Ocidental como capital.
Então, irmãos, diante de tantas expectativas, aí o povo está dizendo que vai acontecer uma grande catástrofe. Irmão, choveu tanto aqui onde eu moro, que tem uma tribo indígena aqui que foi totalmente destruída. Bairros estão alagados ainda. São catástrofes, morreu pessoas. Então, tem muita gente dentro de previsões e achismos e dentro de uma neurose, de um pânico que não tem como acontecer agora tudo isso. Então, o que vai acontecer se a Europa entrar? Se a Europa entrar, vai desestabilizar a economia mundial, hiperinflação, juros nas alturas, que é esse o propósito. É esse o propósito. É esse o propósito. O propósito é desestabilizar o mundo para que o mundo clame pelo Messias. E isso não virá por uma terceira guerra mundial. Não virá. Então, por exemplo, para ser mundial, todas as nações do mundo teriam que se envolver nisso. Não vai acontecer. Então, nós estamos vivendo os rumores, guerras e rumores de guerra. Nação contra nação e reino contra reino. Então, as pessoas estão dentro de achismos. Achismos. Agora, veja que o cavaleiro do cavalo vermelho, ele surge após o anticristo. Então, é muito simples você entender o Apocalipse. O cavaleiro do cavalo vermelho está após a entrada do anticristo. O cavaleiro do cavalo branco é o primeiro juízo de Deus no Apocalipse. Apocalipse, capítulo 6, verso 1 e 2. Após o cavaleiro do cavalo branco surgir trazendo uma falsa paz sobre a terra, vem o cavaleiro vermelho, que é guerra. Por que vai haver guerra? Porque os 10 chifres só ficarão unidos até o anticristo entrar. Os 10 chifres, capítulo 7, versículo 7 e 8. As 10 nações, os 10 governos do mundo que darão poder à ponta pequena de governo, é só um período de tempo. 3 pontas vão cair. E o anticristo vai ficar com 7 plataformas de governo mundial e não o totalitarismo. Então é por isso, até aí, irmãos, você vê a geração que vai passar a tribulação e vai reinar com Cristo no milênio. Porque se o anticristo não vai ter um poder total e global, ele vai implantar um governo total e global, mas muitos povos, nações, pessoas não se submeterão ao governo do anticristo. Então, veja bem, nós teremos uma população no milênio. Quem é que vai entrar no milênio após o Armagedon? Aqueles que não aceitaram a marca da besta. Então, nós estamos vivendo muitas previsões. Mas a gente está vivendo uma guerra. Hoje, cortar a internet, por exemplo, sobre os Estados Unidos, que isso pode acontecer, é pior do que uma guerra. Um ataque hacker que dê prejuízo na energia, na água e na internet nos Estados Unidos vai desestabilizar a América sem precisar lançar um míssil em cima daquele país. Então, tem muita gente tendo várias previsões e muitas delas, eu vou repetir, são achismos. A ideia do Fórum Mundial Econômico agora não é gerar uma G mundial, é controlar a comida, a energia e o dinheiro. E a prova disso eu mostrei domingo para vocês. O G20 vai estar... O G20 se reuniu, está reunido, né? Até quinta-feira. Olha só, até quinta-feira. Nós estamos aí com a reunião até amanhã, né?
ministros da Fazenda do G20, e no mês de novembro nós teremos as 20 potências mundiais, as 20 nações mais poderosas do mundo, no Rio de Janeiro. E todos vão tomar café, almoçar junto, dar risada junto, como o John Biden, tomando sorvete e falando que a próxima semana vai ter o acordo de paz, o cessar-fogo na faixa de Gaza. Então, muita gente, irmãos, muita gente, né, está aí dentro dessa vibe que nós já estamos na tribulação. Eu não consigo ver a igreja na tribulação sem a manifestação do anticristo. A Bíblia é muito clara que o anticristo vai fazer alianças com muitos por uma semana. Cadê o anticristo que fez o acordo de paz por 7 anos? Cadê, irmãos? Está lá, Daniel, capítulo 9, versículo 27. Olha o que diz Daniel 9, 27, irmãos. O anticristo, ele entra em cena no início dos 7 anos. O período de juízo é 7 anos. Então, cadê o anticristo? Se nós estamos na tribulação, cadê o anticristo? Se nós entramos em agosto do ano passado na tribulação, eu pergunto, cadê o anticristo? Olha o que diz Daniel 9, 27. E por uma semana firmará um pacto com muitos, na metade da semana fará cessar a oferta, e depois, com uma multidão de abominação, virá o assolador, até que venha a consumação e o que está determinado se derrame sobre ele. O anticristo, o cavaleiro do cavalo branco, fará uma aliança com muitos por uma semana, 7 anos. 7 anos. Então, cadê o anticristo que fez o acordo de paz com muitos por 7 anos? Cadê? E outra, a Bíblia diz que na metade da semana ele vai cessar o sacrifício, quer dizer, o templo tem que estar erguido, porque o anticristo está ligado ao templo de Salomão e à profanação do templo. E aí eu pergunto, cadê o templo? Que Bíblia esse povo está lendo? Que Bíblia esse povo está lendo? Por quê? Porque o anticristo é ele que vai fazer aliança com muitos por uma semana. É 7 anos. Então, o anticristo, ele entra no ciclo da 70ª semana, as 70 semanas de Daniel. A última semana é a semana do príncipe que adivinha. Então, as pessoas precisam entender isso, porque se nós estivéssemos na tribulação, o anticristo já teria que estar na terra e o templo já está erguido. Por quê? Porque na metade, 3 anos e meio, 1260 dias, ele vai profanar o templo. E ele vai provocar, ele vai parar o sacrifício no templo e a oferta. E sobre as asas, daí entra na grande tribulação. E sobre as asas da abominação virá o assolador. Então, veja bem, teremos 1260 dias de uma falsa paz, mas já é a tribulação. E aí sim vem a grande tribulação. Vem a grande tribulação. Então, irmãos, eu vou dizer algo para vocês, que o que falta para esse povo é interpretação. Veja bem, a Bíblia interpreta a Bíblia, eu não preciso nada além da Bíblia para interpretar a Bíblia. Então, o que nós estamos vivendo hoje, quem diz que nós estamos na tribulação não conhece a Bíblia. Porque veja, que é na tribulação que nós teremos uma guerra mundial, aí sim, na tribulação, que vem depois da entrada do anticristo,
É uma sequência, meu irmão. É uma sequência. É uma sequência. Cavaleiro branco, cavaleiro vermelho, cavaleiro preto, fome, que já tá, a gente já vê isso com os olhos, já está se programando isso. E aí vem o quarto selo do Apocalipse, que é 1/4 da população morrendo de fome, peste e violência. E é a tribulação ainda, não é a grande tribulação. Então, quem não conhece a Bíblia vai dizer que tudo que nós estamos vivendo é tribulação. Mas, meu irmão, pare um pouco. Por exemplo, nós estamos aqui com a irmã que estava aqui, dizendo que acabou de vir dos Estados Unidos, esteve em Nova York, e ela falou que em Nova York está todo mundo lá igual um zumbi, por causa de droga, por causa... Está pior que a Cracolândia no Brasil. Nova York está fedendo maconha. Está fedendo maconha. Então, eu digo para vocês, irmãos, agora olha para como está a tua volta. A Europa, tava com... Cadê a greve dos agricultores na Europa? Silenciou, ninguém fala mais nada. Mas as pessoas, irmãos, como é que estão as pessoas? Como é que estão as pessoas? Comendo, bebendo, vivendo. Olha a sua volta. É como eu falei, hoje eu estava conversando com a missionária. Irmãos, aconteceu uma catástrofe aqui, em 2 dias de chuva, destruiu. Tem um bairro aqui chamado Itaú, aqui, que as casas ficaram debaixo d'água, aqui em Joinville. Vai lá hoje. Vai lá hoje. Está todo mundo trabalhando, limpando a casa, recuperando o que perdeu. As pessoas... Vai lá na Turquia, onde teve aquele mega terremoto no ano passado. Foi uma grande catástrofe. Está tudo reconstruído, as pessoas estão vivendo. O que eu quero dizer, irmãos? Se você começar a colocar toda essa energia negativa na sua mente, você não vive mais. E aí, qual é a minha visão? Eu vou dizer a minha visão. A minha visão. As pessoas se transformam amargas, porque é uma pessoa que vive com medo e com pânico, ela não vive. As pessoas que estão à sua volta adoecem também. As pessoas que estão à sua volta adoecem também. Adoecem. Por quê? Porque você está numa carga de energia tão destrutiva que você destrói todo mundo que está à sua volta. E aí eu pergunto, que evangelho é esse? Que boa nova é essa? Eu pergunto, que boa nova é essa que você está num nível de estresse, de pânico, de medo, de histeria, que você está adoecendo todo mundo que está à sua volta? Que Espírito Santo é esse? Que consolo é esse? Que regozijo é esse? Que alegria eterna é essa? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, eu quero dizer aqui que essa questão do Macron só vai alterar ainda mais o curso econômico do mundo. Só vai alterar. E esse é o propósito, gerar uma crise, gerar um cataclismo econômico para gerar uma desestabilidade em todo mundo, para que então nós entramos... Veja, está tendo reunião dos ministros da Fazenda, ministros das economias do G20. Irmão, nós estamos entrando na era do dinheiro digital. Eles vão entregar salário básico universal. Nós vamos ter uma recessão, nós vamos ter quebradeira de banco, nós vamos ter aumento de tudo que existe na partilheira. Isso tudo vai acontecer. E eu poderia chegar aqui para vocês e dizer que Deus me mostrou tudo isso, mas irmão, economistas estão dizendo isso. Você não precisa ser profeta para ver isso. O presidente de El